Em Portugal andamos a discutir se insultar o árbitro deve ou não ser punido disciplinarmente. Como é evidente, deve ser punido disciplinarmente. Mas enquanto nós discutimos estas coisas menos importantes, na Holanda discutem-se coisas sérias e que poderão ter efeitos fortíssimos no futebol português e no futebol mundial. O que é que sucedeu? Um jogador, Luciano Diarra, jogava no Lokomotiv de Moscovo e, a determinada altura, rescindiu unilateralmente o seu contrato. Ora, como rescindiu o contrato, a FIFA veio dizer que esse jogador, veio decidir depois, que o jogador teria que pagar uma multa de 10 milhões e meio ao Lokomotiv de Moscovo. 10 milhões e meio de euros, uma fortuna, como calculo. O jogador não concordou, o clube que o contratou também foi condenado a pagar essa dívida se o jogador não a pagasse, portanto a pagar solidariamente, e foram para os tribunais e acabaram nos tribunais europeus, onde foi decidido que essa norma violava o artigo 17 do regulamento da FIFA, violava a lei europeia, a liberdade de circulação. Na sequência dessa decisão, uma associação chamada Justice for Players, esta Justice for Players é uma associação que reúne antigos jogadores, advogados e sindicatos de jogadores. E vamos já perceber porque é que não reúne jogadores atualmente no ativo, porque esses têm medo de retaliações. E o que é que esta associação vem dizer e pede nos tribunais holandeses, mas com o objetivo depois de chegar aos tribunais europeus? Porque para chegar aos tribunais europeus começa-se um caso nos tribunais de cada país. Portanto, é depois o tribunal português, por exemplo, ou neste caso holandês, que vai referir o caso para o Tribunal Europeu, se achar que afeta a lei europeia e que é preciso tomar uma decisão nessa matéria, por tratar, por exemplo, de uma matéria nova. Ora, esta associação quer 3 ou 4 coisas que mudarão o futebol. O fim desta regra de solidariedade entre o clube e o jogador, ter que pagar. O fim deste artigo que obriga a estas multas, para o jogador poder rescindir o contrato em qualquer altura, como qualquer um de nós pode, não é nada de extraordinário. E que as cláusulas de rescisão passem a ser proporcionais. Ora, nós percebemos que, se as cláusulas passarem a ser proporcionais, isto afeta decisivamente todos os clubes de futebol, mas afeta muito os clubes portugueses, não é? O Sporting, por exemplo, vendeu o Gyökeres este verão por 70 ou 80 milhões, depende ainda dos prémios que venham a existir, mas essa quantia, se o Gyökeres tivesse que pagar ao Sporting, ia trabalhar 60 ou 70 anos para pagar a indenização. Isto não é de certeza proporcional, como não é proporcional o valor que o Francisco Conceição teria que pagar ao Porto para se libertar do seu contrato. E, portanto, nesta situação, nós temos a FIFA e a UEFA sob ataque desta Justice for Players, que aliás já esteve, uma das firmas de advogados que lá esteve, já esteve envolvida na decisão Bosman, que terminou com aquilo que chamávamos a compra e a venda dos passos dos jogadores, e que vem agora dizer também, além do mais, que os jogadores perderam 8% do seu salário com estas regras. Portanto, e pede uma indenização à FIFA. Portanto, que se, por exemplo, todos os clubes europeus pagavam 1.000 milhões por ano aos jogadores de futebol que jogavam nessa altura, depois terão que pagar mais 80 milhões proporcionalmente ao que eles recebiam. Enfim, isto para dar um exemplo de consequências que esta decisão também pode ter. E, portanto, nós vamos ver o que é que vai acontecer, mas percebemos que o futuro do futebol vai, como aliás já tínhamos previsto aqui, provavelmente tornar a ser decidido pelos tribunais europeus e não pelos órgãos do futebol. E o nosso direito ao golo? O nosso direito ao golo vai para o Benfica, para o Braga e para o Santa Clara, que todos continuaram nas competições europeias, e também para João Pinheiro, que arbitrou muitíssimo bem a final da Supertaça Europeia. O direito ao golo vai para eles. Até breve.